O cristão ele precisa ser alguém que apresenta uma mudança de vida extraordinária e visível. Isso vai produzir, sabe o quê? Além de conversões inesperadas, isso vai fazer com que pessoas sejam confrontadas com o seu estilo de vida. Elas vão fazer um autoexame de quem elas são. E isso vai produzir nelas, sabe o quê? Duas coisas, como Jesus produzia nos lugares. Ou elas vão querer te seguir, ou elas vão querer te crucificar. Ou elas vão desejar o mesmo anseio, o mesmo brilho que você tem, ou elas vão querer te matar. Porque elas não vão aceitar, elas vivem conforme o espírito desse mundo. Quantos cristãos nós somos nessa cidade? E que tipo de reação nós estamos provocando na cidade? Porque o que eu vejo de forma geral não é a reação de pessoas querendo nos seguir, assim, no sentido geral, e nem querendo nos matar, nos crucificar. O que a gente vê é uma indiferença. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero avivamento para essa cidade. Eu quero que uma reunião como essa que a gente está tendo aqui, ela comece a borbulhar e comece a produzir de maneira que ônibus parem aqui na frente, carros parem de repente e as pessoas entrem correndo para ver, caiam arrependidas lá na calçada, sabe? Não é aqui dentro, não, é lá fora. Pessoas comecem a chorar, ouvindo o som, percebendo a presença de que Deus está num lugar. Gente, Deus num lugar, você precisa de mais o quê? Se essa não tem sido a sua realidade, hoje é o dia para você mudar isso. Hoje é o dia para você correr para Ele. Não dá mais tempo, gente. As coisas estão aceleradas, o mundo está acelerado. Deus tem pressa. Cristo está lá intercedendo ao lado do Pai. Pai, eu quero uma noiva preparada, uma noiva idônea como eu, porque eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero casar com a minha noiva, eu quero estar com a minha igreja, eu quero estar com... Ele está lá intercedendo o Pai. E está lá intercedendo, o Espírito Santo muda o coração da comunidade do Rei, muda o coração da igreja em São Gonçalo, porque eu quero ir para lá. Eu quero estar com os meus filhos. Eu quero ter prazer com eles. Muda a forma de pensar deles. Quebra as fortalezas da mente. Muda a forma de pensar, que eles têm o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser Deus na terra, mas ele se esvazia, assume a forma de homem. Filipenses capítulo 2. E na forma de homem, ele não nasce nos palácios. Ele nasce em Belém, numa estrebaria, e ele vai morar em Nazaré, tendo um pai carpinteiro. E como um pai carpinteiro naquela época, diferente de hoje, que você pode ser filho de um pedreiro, mas você pode se formar em medicina e ser um advogado, você pode escolher uma carreira diferente, ainda que seja difícil, mas você pode, mas naquela época não. E o Espírito Santo vai agindo na vida de Jesus, ele vai crescendo em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens, e quando ele se torna adulto, ele se torna um mestre, um rabi. Ele é batizado nas águas, é levado ao deserto. Quando ele retorna, ele vai cheio do Espírito e ele volta empoderado do Espírito Santo. Voltando empoderado do Espírito Santo, ele começa a escolher aqueles que iam caminhar com ele, conforme ele viu o Pai fazer. Ele não chama os melhores da classe. Ele chama Pedro, Tiago, pescadores. Ele chama um Zelote, um Bolsonaro da vida, Simão Zelote. Ele chama um incrédulo, Tomé. Ele chama um ladrão, que depois havia de trair ele. E mais do que isso, ele não só escolhe o ladrão, mas como ele fala, na contabilidade aqui da nossa companhia, você que vai cuidar do dinheiro. Ele dá o dinheiro na mão do ladrão. E quando ele morre, ele não morre assim por uma morte comum. Ele morre a morte pior da época, do pior bandido, do cara mais desprezível. Ele morre numa cruz. E a morte de cruz, ela tem duas humilhações, além da própria morte, o próprio ato. Tem um ato anterior, que é o ato de carregar a cruz.
Você não é morto numa cruz e as pessoas ficam sabendo, ele morreu lá. Não. Você percorria toda a cidade carregando a cruz. Isso significa todo o seu testemunho, toda a sua reputação, ela é desconstruída em toda a cidade. Lá vai um malfeitor, um miserável que merece a morte de cruz. E Jesus, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, se humilha, tira essa capa de crente, de espiritual, joga fora a sua carteirinha de 30 anos de igreja, 20, 10, 5, não importa. Porque você tem algo mais excelente para olhar e admirar. Isso vai mudar tudo. Ele morre na cruz, ele retorna, ele avisa, eu vou deixar alguém, ele falou antes de morrer, na verdade, vou deixar alguém que é como eu. Vocês não vão ficar órfãos. Ele vai para o Pai, a igreja se reúne em oração, e o Espírito Santo desce naquele dia de Pentecostes. E aí é Deus, não mais sobre pessoas, mas dentro. Se você tem o Espírito Santo, se você é a nova criatura, Deus está dentro de você. Eu não sei como você não explode. Deus está dentro de você. Ele está te capacitando, te empoderando a viver uma vida conforme o Filho, para a glória do Pai. Gente, isso tem que mudar a nossa postura. Isso tem que mudar o nosso cristianismo. Isso tem que mudar o seu comportamento quando você chegar em casa, quando você estiver no caminho para casa. Isso tem que mudar a sua forma de ser no seu trabalho. Isso tem que mudar. Porque mudando você, começa a mudar a cultura. Começa a gerar atritos na cultura e isso vai começar a gerar algo. As pessoas vão querer estar com você, elas vão querer te crucificar. Mas não tenha medo disso. Porque se você é um discípulo, existe uma cruz para você e para mim. E isso é bom, porque ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se, toma a cruz. Isso é bom. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que a nossa mente filosófica, carnal, vai contra isso. Não. Viver é bom. Claro que viver é bom. Mas com Ele